Deus porque hoje temos a oportunidade de prestar mais um culto a Deus aqui na casa dele. Isso é uma bênção muito grande, né? Eu quero dar as boas-vindas para todos vocês. Agradeço em nome de Jesus por vocês estarem aqui para cultuá-lo, né? Então vamos orar, pedindo a Deus que nós saiamos daqui cheios do Espírito de Deus, alegres, porque quando nós saímos daqui que nós vamos viver realmente a nossa vida cristã. Aqui a gente vem buscar o combustível, o alimento, a força, a direção para a gente fazer o que nós temos que fazer lá fora. É lá que nós damos o nosso testemunho, né? Então vamos orar. Grande e eterno Pai, te agradecemos muito, ó Deus, por essa igreja aqui, nesse local em Jardim Brasil. Senhor, nós temos nos beneficiado tanto com essa igreja, Senhor. Aqui, ó Pai, nós podemos te louvar. Aqui nós podemos ouvir a Tua palavra. Aqui nós podemos viver em comunhão. Muito obrigado por esta igreja, Senhor. Que ela possa, ó Pai, crescer. Esta igreja tem propósito, Senhor, de se tornar luz para o mundo e principalmente para este bairro. Obrigada pelo que ela faz na vida de cada um de nós. Senhor, que este culto seja, ó Pai, do Teu agrado, Senhor. Recebe, Senhor, este culto como gratidão do nosso coração por tudo que o Senhor faz conosco. E principalmente, ó Pai, pelo nosso futuro, que é a eternidade contigo. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar, né? Nós estamos aqui para louvar, para estarmos na presença de Deus. Então vamos cantar o hino 381 do cantor cristão, Amor Fraternal. No Evangelho de João, capítulo 10. Vou fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos vão ler os pares. Nós vamos de 1 a 10. Tá? Vamos lá.
Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Quando, porém, a porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse estas palavras, mas eles não entenderam o que era aquilo que dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém. Amém. Estamos aqui. Tem cultos que são cultos mais voltados para adoração, né? Geralmente acontece aos domingos. Hoje é de oração. E quem é que não precisa de oração? Né? Então vou pedir, quem gostaria de orar, irmãos? 2 orações pela nossa igreja. Os pedidos da nossa igreja, isso. Então já chamo o irmão Luiz, vai orar pela nossa igreja. Eu queria mais uma pessoa. Esse pedido vai englobar todos os setores da nossa igreja, aquilo que o Espírito Santo orientar. Eu não vou falar, mas vocês conhecem a igreja, aquilo que o Espírito Santo orientar. Você quer orar, Francisco? Então o irmão Luiz e a irmã Francisca vai fazer a oração. Eu vou pedir para o Leir orar, que a nossa igreja tem tido um despertamento, um avivamento, uma oportunidade única na área da música, né? Deus tem uma unção muito grande aqui do Espírito Santo, tem aberto portas, né, para crianças, para adultos, para jovens, então é uma bênção. Então eu gostaria que o Leir orasse, porque não tem ninguém que conheça mais essa área do que o Leir, né? Então que você agradeça e ao mesmo tempo, Leir, peça a Deus que o Espírito Santo esteja dirigindo a vida dos professores, dos alunos, a sua vida, para que realmente essa área da música continue sendo tão próspera, porque com certeza a área da música está no coração de Deus aqui em Jardim Brasil. Quando eu cheguei, eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com a irmã Maria Lima e com a irmã Luzia de Luca, e a gente estava falando numa família como as opiniões são diferentes. Né? Nós conversamos com filhos, cada um tem uma opinião. Irmãos, quão difícil é dirigir mais de 200 pessoas. Né? Então, vamos pedir a Deus, pela diretoria, que nunca há uma unanimidade nas decisões. Né? Então, é o exemplo que eu dei. Todos têm opiniões diferentes. Então, eu vou pedir para o Sala, que ele conhece as dificuldades, que tem conhecido as dificuldades que é para administrar 200 pessoas, e que tudo saia da melhor forma, de acordo com a vontade de Deus. Tem que sair de acordo com a vontade de Deus. Mas, infelizmente, às vezes tem algumas coisas que nem todos concordam. Então, eu gostaria que você, Sala, orasse, pedindo a Deus pela diretoria, que você sabe quem faz parte, né? O pastor, os vice-presidentes, né? Então, que você orasse. E depois eu vou pedir para o irmão Alvarenga orar pelos membros da igreja, pela vida dos membros da igreja, viu? Tudo aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração, nossa saúde, nossa espiritualidade, né? Tudo aquilo que a gente tem ouvido e aprendido do Espírito Santo, que a igreja possa viver, né? Isso. E aquilo que o Espírito falar no seu coração para os membros da igreja, tá? E fala pela diretoria. Eu vou pedir... nós temos um irmão aqui que está muito próximo do pastor, mais intimamente
é o Almir, né? Todos os dias. Então o Almir tem uma facilidade maior de conhecer as necessidades do pastor. E conforme a gente vai convivendo com ele, cada vez mais a gente vê que o pastor é um homem também, às vezes até mais carente, mais necessitado do que nós. Tem os problemas dele, problema familiar, problema de saúde, problema de todos os problemas que nós podemos ter, ele tem também. E ele tem um agravante muito grande, que ele precisa levar essa igreja da maneira que Deus quer. Então, eu gostaria que o Almir fizesse essa oração, orasse. O pastor não está aqui, porque ele está na convenção, está tendo a Convenção Batista do Estado de São Paulo, em São Bernardo do Campo. Ele está lá e desde quando? Desde ontem vai voltar no sábado. Então vamos orar, ele está buscando lá a presença do Espírito Santo, buscando tudo o que ele vai receber ali para transmitir para a nossa igreja. E, então eu queria que você orasse por ele, as necessidades dele, que você sabe as dificuldades, pela esposa dele, pelas 3 filhas, pelo genro e pelo netinho. Que Deus abençoe, né? Porque nós sabemos, irmãos, que quem trabalha no reino é uma perseguição terrível, né? Então ele é o nosso líder. Nós já ficamos na nossa igreja sem pastor. Se nós ficarmos sem uma liderança em casa, ficar sem liderança no serviço, se ficar sem liderança em qualquer lugar, é terrível. Deus mandou esse pastor. Ele ama a nossa igreja e tem produzido da maneira que Deus tem permitido. Então, você que conhece mais ele, eu gostaria que o senhor pedisse, clamasse a Deus pela vida dele, tanto na igreja como na vida pessoal dele. Irmão, segunda-feira teve o primeiro encontro de empresários da nossa igreja. Foi uma bênção, tinha mais ou menos umas 60 pessoas aqui, né? E foi uma bênção muito grande, porque o rapaz que veio dar a palestra é um rapaz, além de capacitado, é um menino muito espiritual. Ele fez uma palestra onde o sucesso está dependendo de Cristo, que a palestra foi voltada para a crise, né? Quem tem comércio e está vivendo uma crise, né, no nosso país. Então ele falou como proceder, mas tanto no início como no fim, ele falou, sem a bênção de Deus, sem conhecer Deus, você não sai de uma crise, né? Então foi muito bom, agradeçam em casa essa iniciativa. Aqui nós conhecemos pessoas de pizzaria, cabeleireiros, que mais tinha também, quem tem café, muitos empresários aqui, tiveram bastante pessoas do ramo de confecção, foi realmente uma bênção. Agradeço a Deus que a nossa, tudo aqui no bairro, inclusive o Sala conversou com uma pessoa, um empresário, que disse, eu sempre quis vir nessa igreja, e aí a oportunidade aconteceu agora. Então, graças a Deus por essa iniciativa e por outras que virão, né? Irmãos, agora nós vamos ter uma oportunidade, que o horário já está se avançando, para culto de oração. Então eu gostaria de saber qual dos irmãos que tem uma bênção, que tem uma grande alegria no coração e que gostaria de agradecer a Deus agora. Amém. Amém. Muito bom. Ô Josué, o irmão poderia agradecer essas providências de Deus na nossa vida, né? Que só está parte da igreja. Com certeza os irmãos que não estão aqui, por algum motivo, estão em Vitória também, né? E nós cremos na presença de Deus. É um grande testemunho que as irmãs têm dado, né? Por isso que vale a pena servir ao nosso Deus. Então vamos orar com Josué. Então o clamor é grande. Né? Então vamos ter 2 orações. Tá bom? Eu vou pedir para a irmã Maria Lima orar e para o irmão Rodrigo, clamando a Deus pelo favor dele, por todos esses pedidos, e Deus conhece daqueles irmãos que não estão aqui e da igreja dele, né? Porque Jesus é o Senhor não só de Jardim Brasil, é o Senhor da igreja. Né? Então, Maria Lima e o Rodrigo. Deus tem para nós, né? Sei que tem irmãos muito mais capacitados do que eu para estar aqui à frente falando,
mas a gente, quando o pastor faz o convite, acho que a gente nunca pode negar, né? Que nós temos a certeza que Deus vai colocar a palavra na nossa boca, né? Que não seja nós que esteja aqui, mas sim que seja através de Deus falando ao nosso coração para que nós possamos falar aos irmãos. A palavra que eu vou trazer hoje aos irmãos é o Salmo 23. Todo mundo vai falar, ei, Salmo 23, né? Esse eu já conheço de cabo a rabo, né? É um salmo que todo mundo conhece. Mas, irmão, se você ler ele 1000 vezes, Deus vai falar no nosso coração de 1000 formas diferentes. Tá? Isso que eu pude ver nesse salmo, porque é a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. E hoje nós temos um grande privilégio, né, irmãos? Antigamente Deus falava aos seus escolhidos, né, apenas a um, né? E ele que levava ao povo. E hoje nós temos o privilégio, né, através de Jesus Cristo, de estarmos falando diretamente com Deus. Então essa é a hora que nós temos que aproveitar, né? Esse grande privilégio de nós termos esse elo diretamente com Deus, através de Jesus Cristo, né? E como eu sou Gideão, eu gosto muito dos testemunhos, né, irmãos? Dos testemunhos. Então, eu vi um testemunho que teve um concurso bíblico, né, na Inglaterra, e era para falar sobre o Salmo 23. Então, muitos se inscreveram, né? Então cada um foi lá, criança, jovem, adolescente, adulto, os gerontos, né? Vamos chamar assim, os mais idosos. Então cada um levou da sua forma, né? De acordo com a sua intelectualidade, de acordo com o seu conhecimento, expressaram lá o Salmo 23. E por último, foi falar aquela plateia, era um camponês simples, humilde, né? E começou a falar sobre o Salmo 23. Começou a falar. Aí a pessoa que estava dirigindo aquele momento percebeu que quase toda a plateia começou a chorar diante daquela declaração do Salmo 23 feita por aquela pessoa humilde. Aí no final ele chamou, né, a pessoa para poder conversar com ela e perguntar o porquê que ele achava, né, que a plateia quase toda chorou, né? Ele falou assim, olha, é que todo mundo, né, declamou o Salmo 23. A diferença é que eu conheço o Senhor do Salmo 23. Essa é a grande diferença que tocou o coração de todo mundo que estava na plateia. Essa foi a única diferença. É que eu verdadeiramente conheço, né, o Senhor do Salmo 23. Então, com essa pequena introdução, né, nós vamos começar a falar um pouco sobre o Salmo 23. É chamado, né, o Salmo do Bom Pastor. Na leitura de João, nós vimos também Jesus como sendo o bom pastor, né? Então, Deus, Jesus Cristo, né, é o nosso bom pastor. E como bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. Assim como o nosso pastor, ele tem a responsabilidade de cuidar de cada um de nós, como as suas ovelhas, né? Assim, representando, né, naquela época, né, Deus, Jesus como o bom pastor, cuidava, o exemplo, né, do bom pastor que cuida das suas ovelhas. Então o nosso pastor hoje, ele tem essa responsabilidade de estar cuidando de cada ovelha, porque ele tem a responsabilidade com Deus pelas nossas vidas também, de cada ovelha do seu rebanho, né? E nós vemos também, irmãos, que ele cuida de cada um, ele preocupa com cada um, principalmente, né, daquelas mais rebeldes, das mais fujonas, né? A gente vê que a Bíblia fala, né, das 100 ovelhas, né, 99 ficaram no aprisco e uma fugiu. E o bom pastor se preocupou com aquela uma. Por quê? Porque ele sabia que as 99 já estavam guardadas, né, protegidas, né? Então esse é o bom pastor que vai buscar, né, aquela ovelha perdida, né? E o bom pastor, o que ele tem, irmãos, na sua mão para conduzir? O cajado, né? Ele tem um cajado. E esse cajado, irmãos, ele representa, né? Ele orienta as ovelhas, livra elas de qualquer perigo, né? Ele pode puxar elas com
Cabo Redondo, ele pode puxar a perninha dela, né? Ele pode repreender, e ele também ajuda a ensinar as ovelhas a caminhar, né, na sua trilha correta, para que ela não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, né? Então, iniciando, irmãos, o capítulo 23, o primeiro versículo, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nossa, irmãos, quando a gente lê, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se nós confiarmos realmente nele de todo o nosso coração, a nossa vida realmente fica muito fácil, não é? Se nós entregarmos o nosso coração ao nosso Deus, né? E acreditarmos que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso pastor, se nós colocarmos toda a confiança nele, né? A confiança nele, nós temos certeza que nós, como ovelhas, a nossa vida vai ser muito mais tranquila e muito mais em paz, né? Então, irmãos, com tudo isso, o Senhor é o meu pastor, significa, né, confiança, nada me faltará, nada me faltará. Isso significa o que, irmãos? Uma segurança, né, que Ele vai suprir todas as nossas necessidades, não é isso? Nada, nada, os irmãos entendem a palavra nada, nada é nada, né? Nada, nenhuma coisinha Ele vai deixar faltar, né? E principalmente o suprimento que nós precisamos, né? Isso demonstra, irmãos, segurança na nossa vida. O segundo versículo, irmãos, são apenas 6 versículos. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, né? Deitar-me faz em verdes pastos, né? Naquela época, irmãos, era difícil, porque se a gente vê Irã, Iraque, próprio Israel, e um monte de lugares, era só deserto, né? Então o pastor, e Deus abençoando, ele tinha que localizar onde tinha pastos verdejantes para que as suas ovelhas pudessem, né, se alimentar. E Deus providenciava isso, irmão. E Deus providenciava isso, né? Verdes pastos, né? Irmãos, nos nossos dias de hoje não é gostoso, né? Quando nós vamos para uma área verde, né? Nós vamos aí para o interior de São Paulo, não é gostoso você estar num sítio onde tem aquelas coisas verdes, né? Árvores, muita grama, muito mais. Então é gostoso, né? Nós nos sentimos assim, né? Então imagina naquela época Deus capacitando, né, aquele bom pastor e dando, né, as condições de que eles pudessem, né, achar as áreas verdes para que as suas ovelhas pudessem ser alimentadas, né? Isto é descanso. Então, se nós descansarmos no Senhor, né, nós vamos ter todas essas benéficas, né? O cuidado na alimentação, porque Ele provê tudo, né? Ele provê tudo. E outra coisa, irmãos, diz, né? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Não sei se os irmãos sabem, as ovelhas, para elas beberem água, né? As águas têm que estar paradas e calmas, nunca agitadas. Então, olha a preocupação, né, do pastor com o seu rebanho em ter que localizar um local onde as águas estivessem paradas. Com certeza não poderia ser um riacho onde a água é corrente, né? Tinha que ser praticamente um açude, né? Onde a água estivesse parada, porque senão ela não bebe daquela água. Olha que coisa interessante, né, irmãos? Mas Deus providenciou tudo isso, né? Falar da previsão de quem confia no Senhor, né? Isso para nós, irmãos, é um refrigério para as nossas vidas, né? É um refrigério. Agora, os irmãos sabem o que significa refrigério? Refrigério significa consolação, um alívio para as nossas vidas. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Saber que Deus tem todo esse cuidado para com o seu rebanho. No versículo 3, fala: refrigera a minha alma, guia pelas veredas da justiça por amor de seu nome, né? Então, irmãos, no calor do deserto, precisava de
refrigério, né? Os irmãos imaginam, já pensou um pastor, né, com toda a sua ovelha andando no deserto, né? Então o que ele precisaria? Ele precisaria de um refrigério, né? Que é uma consolação, um alívio, um refresco para a sua vida, né? Para a sua vida. Então ele refrigera a alma quando nos guia nos caminhos certos por amor, tá? Então ele refrigera a nossa alma quando nos guia nos caminhos certos por amor, porque o amor de Deus é infinito para conosco, né? Por mais que nós sejamos rebeldes, né? O amor dele é um amor infinito para as nossas vidas, né? Não é por mérito nosso, mas porque ele tem prazer em fazer isso, né? Porque nós não merecemos graça, não merecemos nada, mas pelo seu grande amor ele nos concede tudo, né? Isto é o que, irmãos? Isto é direção de Deus nas nossas vidas. No versículo 4 fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, né? Quando a situação fica difícil, irmãos, beirando a chegada, né, ou mesmo até a morte, né, aquele que confia não teme, né? Mesmo que nós vejamos tantas coisas que nós pedimos aqui, né? Então nós não tememos. Por quê? Porque nós temos confiança nele, não é isso? Nós temos confiança nele. Ter experiência no cuidado divino, saber de sua saber de sua companhia constante nas nossas vidas, né? A vara significa disciplina, não é? A vara, o cajado significa disciplina. Deus cuida e ensina, né? Cuidado e disciplina para que possamos caminhar junto com ele, tá? Nesse mesmo versículo, irmãos, fala: não temeria mal algum. Isso é o que? É uma proteção de Deus, né? Não temeria mal algum, é uma proteção de Deus, porque tu estás comigo. Isso o que é? É fidelidade, né? Nós temos que ser fiéis a Deus para que Ele possa estar conosco eternamente, né? A tua vara e o teu cajado me consolam, né? Isso significa disciplina, como nós falamos anteriormente. No versículo 5, irmãos: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Irmãos, eu fiz algumas referências, né? Isto é uma esperança, né? Isso é uma esperança. O autor que eu pesquisei, ele fala que comer com alguém naquela época, todo mundo junto, era um privilégio. Por isso que ele fala: preparas uma mesa perante mim na presença até dos meus inimigos, né? Então ele cita a mesa era uma coisa especial, né? Que hoje praticamente no nosso dia a dia, nós não temos esse privilégio de estarmos unindo a família, né? Porque geralmente cada um tem uma coisa para fazer, né? Antigamente não, quando na nossa juventude era mais fácil. Sentava o pai, a mãe, todos os filhos, e todos comiam no almoço e na janta, no café, todos comiam junto. Isso hoje dificilmente acontece, né? Porque um sai 8, outro sai 7h30, outro sai 7, então é difícil se juntar a família numa mesa, né? Então aqui ele fala, né? Comer com alguém naquela época era ter amizade, né? Sentar junto numa mesa, e isso é difícil nos nossos dias, né? Unges a minha cabeça com óleo. Isso é uma consagração daqueles que são os teus. O meu cálice transborda. Isso significa, irmãos, abundância de coisas nas nossas vidas, né? O meu cálice transborda. Então é fartura, né? É a abundância das coisas de Deus na nossa vida. E o último versículo, irmãos, ele fala: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor
por longos dias, né? Então o fiel tem a certeza de que é acompanhado pela bondade, por tudo que é bom e pela sua misericórdia. É o amor eterno de Deus para com as nossas vidas, né? O fiel é acompanhamento de todos os dias, né? Deus está conosco não só hoje, Ele está a cada minuto, a cada segundo da nossa vida, Ele está conosco, nos protegendo. Isto é uma bênção, né? O amor de Deus nunca acaba. Nós sim, né? Esfriamos, né? O nosso amor para qualquer coisa, principalmente às vezes para com Deus, né? Mas o amor de Deus nunca se esfria para conosco, né? E eu habitarei na casa do Senhor. Eu habitarei na casa do Senhor. Isto significa, irmãos, segurança, segurança. E para finalizar, e quando morrermos, iremos habitar, né, morar na casa do Senhor para sempre. Isso significa eternidade junto com Ele. Graças a Deus por isso, né? E para encerrar, irmãos, eu gostaria de estar lendo João 10, os versículos 11 e 14, né? Aludindo ao que eu falei, né? João 10, 11 e 14 fala, aqui já se referindo a Jesus Cristo, né? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém por isso, né? E o 14 diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas sou conhecido. Amém por isso, né? Eu tinha pedido o hino 202, mas nós vamos mudar para o 314, Edson. Hino 314 do cantor cristão. Nós vamos cantar e já vamos estar encerrando, irmãos. Então, hino 314. Vamos nos colocar em pé, irmãos, para cantar? Descansando
Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de podermos estar na tua casa, Pai. Cantamos hino de louvor a teu nome, ouvimos testemunho, agradecimentos, pedidos, ó Pai, a tua palavra, Pai. Que tu seja cada dia mais, Senhor Deus, o pastor das nossas vidas, ó Pai. Que possamos amá-lo, Senhor Deus, da mesma intensidade do que tu nos ama, Pai. Te agradecemos por tudo, há uma bênção especial para os irmãos que estiveram aqui esta noite e aqueles que não puderam ir, tu sabes o motivo, ó Pai. Muito obrigado por tudo, são as bênçãos que eu te peço, agradeço, em nome santo de Jesus, amém. O irmão pode se assentar, vamos ouvir o